Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 8º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos nossos estudos de geografia. Dessa vez, iniciando uma nova unidade, a unidade 6 do nosso livro didático, no qual nós iremos abordar o continente africano. Vamos lá? Meus queridos, vamos iniciar essa unidade abordando os aspectos físicos geográficos do continente africano. A África é uma massa contínua com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 22% das terras emersas do planeta. Como assim, professor? Terras emersas? Aquilo que está acima do nível do mar, habitável, tudo bem? O território africano tem 8.050 quilômetros de comprimento no sentido norte-sul e 7.560 quilômetros no sentido leste-oeste. Este primeiro, essa sua extensão norte-sul, também chamada de latitudinal, vai fazer com que o continente africano esteja em algumas faixas distintas, nas zonas térmicas do nosso planeta. Isso vai fazer com que o continente africano tenha uma grande variedade de paisagens e de climas. Ao norte, o continente é atravessado pelo Trópico de Câncer e ao sul, pelo Trópico de Capricórnio. A linha do Equador corta o centro do continente e o meridiano de Greenwich atravessa-o a oeste. Desta forma, a África é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios. Como assim, professor? Não entendi muito bem. Vamos aqui para a nossa lousa. Vamos fazer uma breve revisão sobre os hemisférios do nosso planeta. Percebam o seguinte, o nosso planeta ele é cortado, aqui, como vocês podem perceber, numa linha horizontal, bem no seu meio, pelo chamado meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich vai estabelecer que aquilo que estiver a oeste dessa linha, ou seja, aquilo que estiver à esquerda dessa linha, vai ser o chamado hemisfério ocidental, tudo bem? Ou seja, aquilo que estiver a oeste ou à esquerda de Greenwich vai ser aquilo que chamaremos como hemisfério ocidental. E aquilo que estiver à direita, nós chamaremos de hemisfério oriental. Lembra daquela característica dos povos da Ásia, chamados de orientais? Justamente por isso, que o continente asiático ele é um continente que está inserido completamente aqui, no hemisfério oriental, tudo bem? Enquanto que este lado, a América, como um todo, vai se localizar aqui, no hemisfério ocidental, tudo bem? Já a chamada linha do Equador vai dividir aqui o nosso planeta no zero, dessa vez na horizontal. Não está muito reto, mas considerem, hein, pessoal? E a linha do Equador vai fazer a seguinte classificação. Aquilo que estiver acima dela, aquilo que estiver ao norte dela, vai ser justamente isso. Hemisfério norte, tudo bem? Aquilo que estiver acima, ao norte da linha do Equador, chamaremos de hemisfério norte. E aquilo que estiver abaixo, chamaremos de hemisfério sul. Agora vamos classificar o continente africano segundo os hemisférios do nosso planeta. Percebam o seguinte, eu tenho aqui o continente africano. Vamos fazer aqui esse breve contorno. Então percebam o seguinte, o continente africano é o único continente do nosso planeta que vai ter terras nos 4 hemisférios. Como assim, professor? Vou dar só um exemplo para vocês. O continente americano tem terras apenas em 3. Quais são, professor? Hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério ocidental. Já o continente africano, ele vai ter sua massa de terras presente tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Vai estar presente tanto no hemisfério ocidental como no hemisfério, oriental. Ou seja, o continente africano ele é o único continente do nosso planeta o qual vai possuir terras nos 4 hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Vamos dar continuidade? Analisando agora a divisão política e regional do continente africano, este continente ele é formado por 54 países independentes e um território, o Saara Ocidental, que está sob o domínio do Marrocos. Tendo como critério a localização dos países no território, o continente africano ele é dividido em 5 regiões, como a gente pode observar. África Setentrional, essa porção aqui mais ao norte, África Ocidental, África Central, África Oriental
e África Meridional. Reparem bem, gente, fazendo uma revisão bem breve, né, com o conteúdo, sobre o continente americano. O continente americano nós poderíamos dividi-los, né, regionalizá-lo, segundo seus aspectos físicos geográficos e segundo seus aspectos históricos culturais. Essa forma de regionalização do continente africano, de certa maneira, é uma divisão política, né? Também leva em consideração aspectos físicos, entre outros pontos. No entanto, o continente africano também pode ser dividido segundo seus aspectos históricos culturais, como nós poderemos observar aqui. Percebam o seguinte: a divisão do continente africano, segundo as suas características étnicas, históricas e culturais, poderemos classificar esse continente da seguinte forma: a chamada região do norte da África, né, e a chamada região da África subsaariana. Professor, explica melhor? Percebam o seguinte: essa porção aqui mais ao norte da África, como vocês podem perceber, ela vai estar ali compreendendo uma parte, né, do deserto do Saara e a sua porção ao norte desse deserto. Enquanto que a África subsaariana, como o próprio nome diz, está abaixo da região do deserto do Saara, tudo bem? Ou seja, podemos regionar o continente africano segundo os aspectos históricos culturais, como norte da África, como vocês bem podem observar, nessa partezinha em rosa, e a chamada África subsaariana. Percebam que neste mapa eu tenho duas marcações que vão caracterizar duas propostas de sub-regiões do continente africano. Esta aqui, né, como vocês bem podem observar, contornada por essa linha vermelha, é a chamada região do Maghreb, enquanto que esta é a chamada região do Sahel, tudo bem? Região do Maghreb, a palavra Maghreb em si, vem da língua árabe, que significa onde o sol se põe. E esta região aqui do Maghreb é basicamente formada por países cuja maioria da sua população é árabe, né, e pratica o Islã, né, é adepta da região islâmica, né, são muçulmanos. Já a região do Sahel é uma faixa de transição entre o deserto do Saara, que fica mais aqui ao norte, tudo bem? E as savanas, que vai ficar ali ao sul, que se estende de leste a oeste aqui do continente africano, como vocês bem podem perceber, tudo bem? Com o predomínio do clima semiárido e vegetação de estepes, o Sahel é afetado por secas contínuas e desertificação causada por desmatamento, queimadas e práticas agrícolas inadequadas, entre outros fatores. Ou seja, essa região do Sahel, segundo alguns estudiosos, está praticamente se tornando uma expansão do deserto do Saara. Só que não necessariamente essa expansão se dá por fatores naturais, se dá também por fatores antrópicos, como vimos anteriormente. Práticas como desmatamento, queimadas e técnicas agrícolas inadequadas que são praticadas nessa região. O norte da África, que coincide com parte do Maghreb, é composto por 5 países independentes e um território, o Saara Ocidental, que, como vimos anteriormente, é administrado pelo Marrocos. Essa região se estende ao longo do litoral do Mar Mediterrâneo e abrange grande parte do deserto do Saara. Sua população é predominantemente árabe e de religião islâmica. A maior parte da população do norte da África está concentrada no litoral do Mar Mediterrâneo, ali mais próximo, né, como vocês perceberam. Nessa área, a proximidade com a Europa favorece o comércio externo e as condições físico-naturais facilitaram a ocupação e o desenvolvimento de atividades econômicas ao longo da história. Alguns países da região, como o Egito e Marrocos, apresentam indústrias de bens de consumo não duráveis, como roupas, bebidas e sapatos, apesar de a agropecuária e a extração e exportação de petróleo serem a base da economia regional. Ou seja, percebam o seguinte: quando eu falo que estas atividades são base da economia regional, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que são as atividades praticamente mais importantes dessa região. No entanto, para não ficar refém apenas da economia do petróleo, outras atividades são desenvolvidas, e são muito incentivadas para que elas cresçam ainda mais. A chamada África subsaariana já é uma porção da África bem maior. Esta, por sua vez, é composta por 49 países e vai se localizar ao sul do deserto do Saara, como bem podemos perceber aqui neste mapa, certo?
percebam o seguinte: esta área ela vai concentrar praticamente, né, em cerca de 83% da população do continente africano. E aqui a gente vai perceber o seguinte: nessa região vão existir grandes contrastes socioeconômicos. Como assim, professor? Muitas diferenças em termos de desenvolvimento econômico. Há países que se destacam na economia mundial, como a África do Sul e a Nigéria, e outros extremamente pobres, né, com problemas estruturais, socioeconômicos associados a conflitos e instabilidade política, como é no caso do Congo e da Somália. A economia da África subsaariana, em geral, está baseada na mineração, principalmente de ouro e diamante, e na produção agrícola para exportação, como algodão, café, cana-de-açúcar e cacau. Em muitos países, a expansão da grande agricultura comercial, sobretudo para a produção de matérias-primas destinadas à indústria, faz com que muitas famílias de agricultores fiquem restritas a terras menos férteis, agravando problemas sociais. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.